Olá, muito obrigado pela sua atenção. Hoje eu tenho uma convidada excepcional aqui. Há muito tempo eu já imaginava que eu já vinha seguindo essa pessoa nas redes sociais e ela está à frente de uma das pastas que eu mais admiro. O nome do canal de Minas Gerais, ele vem a partir de uma música criada por Ricardo Pieroni e João Batista de Freitas, que se chama Em Minas Gerais. Então, eu aproveitei essa brincadeira aí com o nome de falar de Minas Gerais e de Minas Gerais. Eu para o mundo afora. E eu acho que tem tudo a ver esse tema hoje. O mineiro está sempre no topo do mundo de alguma forma. O mineiro sempre surpreende de alguma forma. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Bárbara Botega. Bárbara, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite e esse desafio, porque eu sei que a sua agenda é apertadíssima e super concorrida. Fico muito feliz por ter aceitado este convite. Não, por isso, o prazer é todo meu. Um orgulho ter a oportunidade da gente falar um pouquinho de mim para Gerais. Achei o nome fantástico, achei de uma simbologia, de uma assertividade muito interessante. Que bom. E da gente falar de Minas Gerais é sempre um prazer, é sempre bom. E eu poder dar meu pitaquinho nisso, o meu ponto de vista também, é muito, muito prazeroso para mim. Obrigada. Bárbara, conta pra gente da sua chegada, dessa paixão pela cultura, quando que começa isso? Engraçado, né? Hoje mesmo, por coincidência, eu gravei uma fala para o documentário da campanha de popularização do teatro, que é um projeto de 50 anos. E eles me fizeram algum tipo de pergunta que, de alguma maneira, me levou exatamente para esse mesmo lugar, que era aquele respiro, era aquele alívio que eu tinha nos dias de janeiro, dentro da minha mãe que me criava sozinha e trabalhava com uniforme escolar. Então, ali em janeiro era aquele momento de mais turbilhão de todos. Eu nunca tinha possibilidade de viajar por questões financeiras, mas também por essa questão do trabalho ser impeditivo ali nesse mês de janeiro, dado esse volume de serviço que é natural. As pessoas em janeiro correm atrás do uniforme para o que vão usar o ano inteiro. Então, talvez ali na campanha de popularização de teatro foi esse meu primeiro contato. E depois, obviamente, a gente vai crescendo, vai entendendo, vai vendo por outros pontos de vista. E não foi um projeto, ou trabalhar dentro desse meio, não foi uma coisa construída por mim, assim. Acho que teve todo um alinhamento das coisas acontecendo no mundo para, ao final, eu estar nesse lugar. Eu sou advogada de formação, fiz ciências sociais também, tenho empresa, então eu entendo um bocado de gestão de pessoas, gestão de processos, de fluxos, de projetos, e também sempre fui uma indignada, digamos assim, com algumas posturas quando a gente está falando de política mesmo, não estou falando de política pública, eu estou falando de política. Acabei me envolvendo nesse cenário em 2015 como voluntária, apaixonada, indignada, e a partir dali eu fui me voluntariando em diversos assuntos, em diversas ações que perpassavam a política de fato, mas sempre com um propósito, com os valores muito claros daquilo que eu queria devolver para as pessoas. E eu acho que o orgulho é uma parte bem importante disso. A gente tem que devolver uma série de orgulhos que a gente tem. A gente tem que parar de achar a grama do vizinho sempre mais verde e olhar para a maravilha do que é nosso também. E aí, encurtando de alguma maneira a conversa, eu fui para o governo de Minas, depois que a gente conseguiu a eleição do governador Romeu Zema, absolutamente improvável. Eu fui para o governo do estado de Minas Gerais, eu trabalhei com desenvolvimento econômico, eu trabalhei com assessoria internacional do estado, depois eu fui para Invest Minas, desenvolver uma área de atração de negócios em turismo. Então você pode ver que eu sou uma pessoa muito pragmática, muito focada em resultado, e consigo aplicar esses
conceitos de gestão de uma maneira bastante eficiente. E ali foi um banho em mim de experiência do que eu pude viver e me aproximei enormemente com a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado. Só fazia sentido se a gente tivesse em sinergia, se a gente tivesse em sintonia para poder trabalhar bem. E eu sou muito dedicada. Eu pego para fazer, eu não deixo para trás. E me envolvi profundamente e apaixonadamente pela parte da gestão também da política pública cultural, da gestão da política pública do turismo, mesmo porque em Minas Gerais uma coisa não consegue se dissociar da outra. E tive uma projeção bastante interessante que, com essa sensibilidade, com esse olhar, promocionando Minas Gerais, entendendo as oportunidades, eu consegui trazer 2 bilhões de reais em investimentos para negócios em turismo em um ano que eu fiquei na Invest Minas. E eu falo porque fui eu mesma, não tinha uma equipe que me ajudava. Eu não tinha um estagiário, eu não tinha uma pessoa que ficava do lado. Praticamente de bater de porta em porta, no telefone, me atende, vamos agendar. Exatamente. Olha, tem uma oportunidade aqui, Cássia, que tem aquele santuário de Cássia maravilhoso, imponente, que cabem 50 mil pessoas e na época tinham 29 de leitos hoteleiros dentro da cidade. E aí a gente vê que agora está sendo construído esse não está nem incluído na minha conta dos 2 bilhões não, viu? Porque foi depois que eu saí. Mas hoje está sendo construído um mega empreendimento hoteleiro com um investimento só nesse lugar previsto de mais de R$1 bilhão em Cássia, mas porque se apresenta a oportunidade e dentro disso a gente apresenta a verdade também do que é Minas Gerais e do que existe de fato por ali. Então é uma junção de estratégia com um olhar e reconhecimento atento ao que a gente tem de tão caro, culturalmente falando também dentro do estado, que deu as costuras elas foram muito bem acertadas. O Vila Galé de Ouro Preto é um outro exemplo que eu consegui trazer. O Clara Resorts dentro do Inhotim. Então, como é que você apresenta isso para a rede hoteleira sem fazer com que eles se apaixonem por Inhotim ou se apaixonem por Ouro Preto e pelo nosso patrimônio histórico, quando a gente pensa que ali o Vila Galé era um prédio tombado? Então as coisas elas começaram a se misturar de uma maneira muito interessante na minha trajetória. E depois dali eu fui convidada para ser secretária de comunicação adjunta do estado. E aí ali eu também tinha a oportunidade de apresentar Minas Gerais para o Brasil e para o mundo através de ações de comunicação pública. Austin, foi em Austin, Texas? Estava em Austin, Isso, e com o grande Toninho Horta também. Incrível, gente. E o que foi maravilhoso, Toninho Horta lá... Ele é muito... A palavra, eu vou usar cultuado, mas é no sentido de muito reconhecido lá, igual o Milton Nascimento também é. Na hora que você der um Google aí, você vai colocar assim, os maiores guitarristas de todos os tempos, na lista em que está o Jimi Hendrix, está o Toninho Horta. Então, o reconhecimento dele é absurdo. E ele é uma figura, assim... carismática, tranquila. Sabe que no dia que estava prevista a apresentação do Toninho Horta lá, deu um alerta de vendaval severo que a gente teve que fechar o palco e ele não ia poder se apresentar. E é um susto, assim, porque você tá a gente estava assim, num calor de 36 graus e não tinha uma brisa passando. E tinha um alerta de vendaval e já fechando a parte da casa. E ali tudo funciona muito certinho, né? Eu olhava para aquilo e falava assim, não é possível, meu Deus. Como é que a gente vai ficar sem o Toninho Horta? E ele muito solícito. A gente ficou ali conversando, porque a gente só teve que... Eram estruturas mais altas, abrir o palco para o vento poder passar e não virar uma vela. Então, assim... E depois veio um vento. Ventania não veio, não. Mas, e aí... Mas pelo sim, pelo não, e a gente teve a oportunidade de conversar muito com ele. Porque ele ficou na Casa Minas, que era o projeto que a gente estava levando para lá.
E a gente ficou conversando, batendo papo. Ele virou e falou assim: não, amanhã eu faço o show. Então a gente transferiu ele, mudamos a apresentação dele de dia, ele acabou encerrando a Casa Minas e foi incrível, assim, foi incrível a gente fazer mais uma vez essa junção do que eu tô falando. Isso. A partir da cultura, a partir do que a gente tem de mais sagrado, de mais bonito, a gente propiciar que negócios aconteçam. Foi bem interessante. Se a pessoa que abre portas e faz uma conexão de quem procura, está disposto a investir, quem está precisando do investimento porque tem o que mostrar de bom, precisa de fazer esse encontro. Precisa. E esse não tem o contato desse, então precisa de um intermediário aí, neste caso, você. Na verdade, nesse caso, Minas Gerais, assim, eu fui talvez o agente ali que teve a coragem para entender que Minas Gerais precisava estar nas conversas sobre o futuro, não como mero participante, mas como co-criador dessas conversas, participando ativamente, mostrando a força e a pujança que a gente tem de Minas Gerais. E aí a gente conseguiu, através da cultura mineira, a gente levou jarro de barro, a gente levou as bonecas do Jequitinhonha, os nossos estandartes, os nossos divinos, a gente levou isso tudo para lá e a gente vendeu tudo, não voltou nada. E não era uma previsão disso acontecer, mas as pessoas chegavam: posso comprar? Pode comprar, deixa eu ver aqui. Aí, deixa eu entender. Mas como não valorizar o nosso artista que estava cedendo uma obra ali e a gente conseguindo vender em dólar? Então... E isso mostra que realmente tem um potencial que a gente nem faz ideia. No início que você falou de que você entrou, não foi acidentalmente, não. Foi por estar contra um sistema que funciona contra, oferindo o que você acreditava ser mais benéfico para todo mundo, independente desse ou daquele partido. Isso me lembra do Dr. Enéas Carneiro. Numa entrevista, ele falou, foi perguntado para ele, um jornalista pergunta: por que o senhor se candidatou a presidente da República? Ele, todo polido, do jeitão dele, ele fala: ora bem, meu senhor, veja bem, eu sou médico, eu não preciso, eu já tenho a minha formação, já tenho a minha renda, já tenho meu futuro garantido, meus filhos também têm, mas eu não tenho nenhum candidato em quem eu possa votar, então decidi que eu mesmo seria esse candidato. Uma mente brilhante, né? Exatamente. E foi pintado assim, como um louco, alguma coisa. Aí vem guerras desse ou daquele. Ideologias, narrativas. Isso, e vai. Então, enquanto a gente vive em cima disso, muita coisa deixa de florir. Em Minas Gerais, Beto Lopes, irmão do Wilson Lopes também, tiveram aqui no estúdio para a gravação. Nós fizemos uma entrevista sensacional. Gabriel Guedes, filho do Beto Guedes também. Eles falam na mesma coisa. Minas Gerais, se você sacudir uma árvore, cai 2, 3 guitarristas, cai um pianista. É impressionante em termos de música. E o restante? E tudo mais. E o restante? E tem demais. Então, se você sacudir essa árvore, enfim, pipoca de talento. Quando a gente pensa dos mais diversos níveis, porque a gente fala muito em chefe de cozinha, alta gastronomia, mas o que é mais celebrado e o que é comemorado, e obviamente essa alta gastronomia, ela é interessante, ela é importante que ela exista, uma cena nova da cozinha mineira, ela faz todo sentido e deve existir, a gente está aí em sintonia com a contemporaneidade, com os desejos também, mas essa referência ao que é a cozinha mineira, por exemplo, é aquela lembrança da avó, da comida de casa, ao contrário de outros locais, que você vira e fala assim: você come pizza todos os dias na Itália? Muito provavelmente não. E aqui, em qualquer self-service que a gente for, vai ter um feijãozinho tropeiro, ou vai ter um tutuzinho de feijão, vai ter alguma coisa assim, porque a nossa cozinha, ela faz parte da nossa cultura também. Então, vai sacudir essa árvore, vai chover de talentos dentro da cozinha, dentro da gastronomia, vão chover de talentos
teatrais, artísticos. Pensa, vamos pensar ali no Maurício, no Espírito Baixou em Mim. Como que uma pessoa sustenta por tantos e tantos anos o mesmo espetáculo, se não extremamente talentoso? É ruim a gente dar um único exemplo. Engraçadíssimo, e vale a pena. E vale a pena até hoje. E cada vez que você vai ver com um olhar diferente, você vai rir por um outro motivo. É uma coisa impressionante a fábrica de talentos que a gente tem aqui. E na política também não é diferente quando a gente pensa nos grandes nomes que passaram pela política do Brasil. Normalmente, vários deles estão associados ao estado de Minas Gerais. Sim. E por que não a gente também não querer ser o protagonista dessas mudanças que a gente espera? Então, desde lá de 2015 eu acreditava nisso. Exatamente. E eu continuo exatamente com o mesmo propósito, com os mesmos valores, os mesmos princípios, entendendo que não tem nada que supere o trabalho. E a força de trabalho é grande. Não acaba. Não. Sempre começa, pode ter fim um projeto, mas já tem pelo menos mais uns 15 engatilhados aí. E quando não são ao mesmo tempo, né? Então... Seu dia, você já teve a impressão que o seu dia devia ter pelo menos 36 horas, 48, ao invés de 24 horas? Hoje, se eu pegar meu celular aqui e mostrar, eu falei, gente, por favor, coloquem mais horas no meu dia. Porque, ainda mais assim, para mim, eu sou mãe de 2 crianças pequenas, lindas e maravilhosas. Ao meu máximo possível, eu tento fazer as minhas adequações dos meus horários para eu estar sempre presente com eles. O tempo de qualidade é mais importante? Sim, o tempo de qualidade é importante, mas a presença física é também muito, muito, muito importante. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira, eu sei que o programa fica no ar indefinidamente. Sim. Nessas maravilhas das redes sociais, mas todas as quartas-feiras eu almoço em casa. A minha agenda fica ali bloqueada de 12h a 1h, eu almoço com as crianças. Eu chego 12h, 1h eu tenho que deixar na escola, então pelo menos esse dia eu estou almoçando com os meninos em casa. A gente pode até brincar que seus filhos biológicos precisam de você, porque os outros filhos de Minas Gerais aí também ficam te buscando o dia inteiro. E hoje em dia com essa história do WhatsApp, é o dia, a noite, a madrugada, o final de semana... no dia santo, não tem... E eu não tenho problema nenhum com isso também, nenhum, assim. Acho que quando a gente escolhe o serviço público, a gente está para servir. E não pode ter dia e hora, não. Obviamente que tem um respeito. Mas eu acho que tem muito a ver com personalidade também, porque do momento que você chegou aqui, até ela tá aqui, a gente começar esse bate-papo, você mostra energia, contando histórias, contando as suas experiências, não para. Não, eu não paro. Engraçado também que o nutricionista que me acompanha, ele me cobrava uns exames, sabe? E teve uma hora que eu comecei a achar que eu estava ficando em baixa. Gente, mas será que está acontecendo? Será que é porque eu já sei que eu vou fazer uma mudança importante de desafio agora? Isso está me afetando emocionalmente? O que será que está acontecendo comigo? Aí eu procurei um especialista, ele virou e falou assim, antes de qualquer coisa, eu quero medir suas vitaminas. E aí era dito e feito, você acredita que era vitamina? E era uma coisa que eu nunca tinha precisado antes. Então... E não passava pela cabeça, mas as necessidades eram diferentes e mudaram muito de uma época para cá. Inclusive, nessas mudanças, você colhe muitos louros disso. E bons frutos, você vê essa captação de 2 bilhões, são 2 milhões, que também é uma quantidade, é uma grana muito alta, mas 2 bilhões é impressionante. Acho que a gente nem sabe o que é isso, Não dá para ter uma noção em si. Tipo assim, a gente fala, mas... A gente que fica no limite ali do cheque especial, a gente não tem ideia do que significa esse monte de zero e assim, o mais. O que isso devolve para as pessoas? 2 bilhões é tão longe, é tão grande, é tão distante, mas isso é o quê? É geração de emprego, geração de renda, Sim. Geração de oportunidade, direto para a vida das pessoas. Isso te traz tanto, isso energeticamente falando, te traz uma coisa muito positiva. Você, poxa,
contribuir não em questões de ego, não ligadas a egocentrismo, que isso passa longe de você. Mas isso ficou bem claro aqui, evidente. Mas no sentido de, poxa, eu estou conseguindo trazer isso daqui, vai ser benéfico, porque a minha vida vai seguir daqui para frente. Mas e a vida dessas pessoas ali agora são com elas tiveram o start que elas estavam desejando ali de alguma forma. Agora, e com o lado mais chato, quando algo não sai do jeito que você quer? Como que isso bate na sua porta em termos de frustrações, essas coisas? Eu não lido muito bem, não. Mas assim, a gente vai amadurecendo, vai, né, trabalhando isso dentro da gente. Eu fico frustrada mesmo, sobretudo se eu entendo que se uma ação minha, se eu falhei em alguma ação minha, e aí eu fico doída com aquele Se negócio. remoendo, né? Eu falo, nossa, mas eu podia ter, será que se eu tivesse feito isso, será que teria acontecido? Será que faltou dedicação? Será que faltou conhecimento? O que faltou para poder levar a cabo alguma coisa assim, ou não ter ido por esse caminho? E aí, sobretudo nesse lugar, quando eu vejo que não deu certo por questões outras, eu aprendi muito com meu chefe, governador Romeu Zema, o estoicismo, ser estoico. A gente vai até onde que nos cabe, até onde que é possível. E eu brinco que eu vou até o osso, para eu ter certeza que eu fiz tudo que eu podia fazer, que estivesse ao meu alcance, com a informação que eu tinha naquele momento também, porque com informações futuras de coisas que apareceram logo depois, a gente não consegue controlar nem prever. Aí eu fico muito em paz, assim, eu falo assim, olha, eu tentei, eu fiz a minha parte valorosamente. E aí lamento talvez por não terem reconhecido e entendido que aquilo tinha o valor que eu estava dando. E às vezes também eu posso estar errada. Eu estou talvez dando um valor maior para alguma coisa que no final das contas... Me corrija se eu estiver errado, porque na sua fala eu percebo uma coisa, mostra mesmo que você dá o seu melhor, mas dentro da política, e principalmente nos dias atuais, a gente vê um tentando derrubar o outro. Então Tempo inteiro. então ninguém vê os benefícios que você trouxe. Eu que trabalho com edição de vídeos, essas coisas, eu vou lá e edito para mostrar o melhor. Então a gente tira, vamos supor que aqui tivesse escapulido um palavrão, eu não vou colocar um palavrão direto aqui, porque pode ter um adolescente, né, por questões, mas eu poderia usar isso de má fé também, então eu poderia editar de uma forma que eu só mostrasse um lado negativo seu para tentar da geração do cancelamento, vamos falar assim. E para quem está no projeto, numa pasta, se eu não tive o meu interesse atendido de imediato, então é hora de levantar um bloqueio e tentar atrapalhar a sua vida. Você sentiu muito disso? Sabe que essas pessoas, essas tentativas, elas não me incomodam, assim, se ela vem do embate. Uhum. Então, eu vivi isso, obviamente vivi isso, a gente está dentro de um governo que tem um espectro de atuação. Eu não fico chateada, tipo assim, eu fico mais com dó da pessoa que fala assim, ô gente, olha que rasa, olha que superficial. Eu te confesso que uma coisa, por exemplo, que eu diminui muito de fazer foi de ler comentários dentro das minhas próprias redes sociais, mas mesmo agora, né, como essa mudança, uma pessoa hoje me falou assim, nossa, uma pessoa foi lá e falou mal até de você. Eu virei e falei assim, bem, incomodou porque eu também talvez ela não compartilhe a mesma coisa que eu penso em alguns aspectos e eu não tenho medo de me posicionar. Eu nunca deixei de me posicionar. O que me irrita e isso, tipo, me incomoda muito é a injustiça. E dentro dessa esfera política e institucional, existe eu até brinco, falo assim, é fofoca institucional ou é o que é?
Existe muito essa tentativa dos egos, dos brios, dos louros, pura e simplesmente, e com isso inventam ou tentam destruir uma reputação que ela é cara para mim, é diferente de um posicionamento ideológico. Agora, se você tenta destruir, se você tenta corromper, se você tenta minar alguma coisa que é ligada ao meu caráter, ao que eu de fato defendo, isso me incomoda profundamente. Isso me incomoda profundamente e eu vivi muito isso. Vivi muito isso, mas eu te confesso que eu fiz uma escolha de manter, e eu acho que é o mais adequado, de manter a minha linha, e mesmo porque eu estou pautada pela minha própria consciência, do começo até o final, de absolutamente tudo que eu entendo como certo e correto. Eu vejo claramente como que isso aconteceu e acontece em diversos níveis, mas eu não sou a única vítima desse tipo de situação também. Lamento, por vezes, as consequências que isso tem, mas acho que também, a partir do resultado que você entrega, do trabalho firme e tendo eu aprendido a tomar decisões difíceis absolutamente o tempo inteiro, eu entendo que a verdade vai sempre prevalecer no final das contas, mas não quer dizer que eu não fique absolutamente incomodada quando o desgaste vem por uma coisa que é importante para mim, assim. Ela é injusta e é desproporcional e ela é relevante para alguma coisa que eu acredite. Então, se virar e falar assim, a Bárbara, ela é de direita, sim. Mas a Bárbara, ela não fez isso, essa decisão dela, não, a resolução que foi feita não foi boa. Bem, aquilo ali é um ponto de vista, tudo bem. Eu tenho meus critérios técnicos e objetivos que me fez fazer uma resolução, por exemplo, de descentralização de recursos através da Lei de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado. Tecnicamente, eu tenho a maior tranquilidade do mundo de que aquilo foi uma decisão acertada, e obviamente que não foi só minha, ela foi validada por várias instâncias de governo, mas isso, existia uma crítica nesse lugar, eu entendo. Agora, cometer uma injustiça que descredibiliza a seriedade, a ética, a competência, isso realmente me coloca numa situação de incômodo. Porque quando não consegue atingir por meios de coisas concretas, de um debate, né, inteligente, vamos colocar assim, e é o debate para ganhar discussão, né? Aquele debate de ganhar discussão eu não gosto, porque ninguém sai beneficiado de nada, porque em algum momento, para eu ganhar, eu posso usar de vários artifícios sujos simplesmente para falar que eu saí por cima, e não é por aí. Divergências, elas vão acontecer, inclusive em qualquer governo que entrar, direita, esquerda, centro, pode dar o nome que for, o apelido que for, mas sempre um vai esbarrar no outro ali, e tendo diálogos inteligentes, ideias que vão realmente promover o bem-estar geral da região, da população, ou daquele estado, ou daquele país, precisa ser levado muito em consideração. Então tem muita briga de ego aí, eu fiz isso, eu que fiz aquilo outro, e a população acaba pagando. E o pior é quando isso vem de narrativa, pura e simplesmente, sabe? Tipo, de querer desconstruir uma política pública inteira boa porque quem está fazendo é você e não é a própria pessoa. Então, aí é por isso que eu falo, na hora que vem esse tipo de situação, eu tenho mais dó da outra parte do que aquilo energeticamente não me atinge tanto. Ótimo, maravilha. Não tem problema nenhum com isso. E voltando aqui para Minas Gerais, levar Minas Gerais para mundo afora. Fala do projeto Casa. Da Casa Minas? Isso. Então, na verdade, ele é posso dizer assim que coroou aí as minhas entregas nesse aspecto dentro da Secretaria de Cultura e Turismo, mas
porque foi o último agora, mas a gente tem tantos projetos de apresentar Minas Gerais e que todos eles voltam para essa essência da tradição, do que é, do que a gente tem aqui, que é muito interessante. Então, a gente tem participações de Minas Gerais em vários eventos internacionais, nacionais, com feiras que a gente participa, com alguns outros eventos que de maneira estratégica a gente acha que vale a pena participar. Por exemplo, a gente levou o Minas Bar para Paris nas Olimpíadas dentro da Casa Brasil. Foi um sucesso absoluto, com um investimento muito pequeno, em que a gente teve 180 vezes mais o valor investido de retorno quando a gente leva o pão de queijo, um torresmo, para dentro desse cenário por tantos dias. Acho que foram 30 dias que a gente teve ali, as nossas equipes foram até revezando para não ficar tanto tempo fora. E aí a gente consegue mostrar Minas Gerais para o mundo através da gastronomia, por exemplo. Então, a gente tem um trabalho de construção do posicionamento de Minas Gerais como um estado cultural e, com isso, também capaz de atrair turistas e de melhorar ambientes de negócios. E aí, quando vem a Casa Minas, para mim é quase, na SXSW, é quase que um complexo da minha própria história dentro do governo, porque eu passei pelo desenvolvimento econômico, passei pela Invest Minas, passei pela Secretaria de Comunicação, hoje estou à frente da Secretaria de Cultura e Turismo, e a assessoria internacional do Estado também, eu fui delegada na função lá atrás. E aí a gente desenvolve um projeto dentro do maior evento, o SXSW é o maior evento, o maior festival do mundo de cultura, música, inovação, tecnologia, economia da criatividade. Então, é um lugar em que se faz muito negócio, muitas pontes são feitas, se debate essencialmente sobre o futuro, sobre a inovação, sobre a tecnologia, sobre tendências de comportamento humano, ou seja, tudo isso nos ajuda também a entender para onde que o mundo está caminhando e como que as políticas públicas, a comunicação, isso tendem a funcionar no mundo. E, ao mesmo tempo, a gente teve a coragem de colocar Minas Gerais dentro dessa conversa. Foi o que eu te disse, a gente entra nessas conversas no mundo e no futuro como agente importante que é. Então, quando a gente pensa em inovação, vamos pensar no básico, que agora cada um tem um celular na mão. Tem uma bateria ali que a chance do mineral que construiu aquilo ali ter saído de Minas Gerais é mais 75%, porque nós fornecemos mais 75% desses minerais raros que existem no mundo, saem aqui de Minas Gerais. Então, a gente está desde a base da tecnologia, quando a gente pensa em terras raras, minerais críticos, e é lítio, é nióbio, umas coisas que para muita gente não é tão comum, até a outra ponta, que é das mentes criativas que a gente tem dentro do estado de verdade. Então, através da nossa música, do Toninho Horta, do Lá na Favelinha, que levou a dança, que levou um desfile de moda, a partir da nossa cozinha, da gastronomia mineira, dos nossos artesanatos que estavam expostos ali, através da nossa verdade de Minas Gerais, a gente consegue se posicionar como ator estratégico no mundo para todas essas conversas. Acho que foi muito assertiva a participação de Minas na SXSW. Esse foi o projeto da Casa Minas, do Minas Day, que a gente construiu com painelistas. Você imagina que a gente estava ali com o Thiago Vinhal, que é um triatleta fantástico, mediando um painel com o CEO da Google. Não estou falando daqui de Belo Horizonte, não. Eu estou falando global. Como que a gente consegue
colocar Minas Gerais dentro desses grandes debates, dentro dessas grandes conversas, respeitando a tradição e a essência que é Minas Gerais e que Minas Gerais tem, apresentando para o mundo a nossa cultura, a nossa arte, a nossa gente. E isso foi extremamente positivo, extremamente interessante e extremamente estratégico. E com certeza, porque se a gente imaginar historicamente, se a gente voltar para a década de 30, década de 40, girava muito em torno do eixo Rio-São Paulo. Ainda. Mas de tirar, não de que eles não tenham nenhum mérito, obviamente, mas a gente precisa de mostrar o que a gente tem de bom também, colocar isso, encaixar, porque tem fatia de mercado. Tem para todo mundo, na verdade. Foi muito isso que eu conversei com o pessoal da Casa São Paulo. Todo mundo que vem para o Brasil fica imaginando que é só praia, só Rio de Janeiro, só São Paulo. Ali estão os só polos... problema também, de violência. Exatamente. Os artistas principais são formados lá no Rio, em São Paulo, em termos assim. Mas tem tanto artista brasileiro, principalmente mineiro. Eu queria falar mineiro, saiu brasileiro, mas tanto artista mineiro em todas as artes, porque culinária é arte, fazer uma camisa é arte, estamparia é arte. A moda mineira é muito forte, é muito impressionante, é a coisa mais incrível que a gente tem por aqui. E o mineiro, o que a gente brinca, o mineiro tem um jeitinho, ele tem um tempero diferente de qualquer outro lugar do Brasil. Exatamente. E assim, pode rodar o Brasil inteiro. Nós somos queridos pelo Brasil inteiro. Isso é muito legal. Você ser querido é muito legal. A energia vem dentro desse lugar também. E as pessoas, quando chegavam na Casa Minas, em Austin, elas falavam justamente isso. Falavam assim, nossa, aqui tem alma. Aqui tem coração. E a gente batalhou muito para que isso acontecesse, porque era muito fácil a gente colocar food trucks, containers, isso, aquilo, outro, dentro da cidade, que Austin tem é a cidade com o maior número de food truck do mundo. Aí eu vou colocar um food truck dentro da Casa Minas, não faz sentido. Eu quero um fogão, eu quero que o chefe mostre o que ele tá fazendo, como que faz um feijão tropeiro, como que faz uma galinhada. Aí quando vem pra cá ver um fogãozinho a lenha, o pessoal fica doido. Um cheirinho de café coado o tempo inteiro, pão de queijo quentinho saindo. E as empresas, as startups que foram um grupo de 70 empresários. Eles tendo a oportunidade de fazer pitching e de ter locais para ele receber aquelas pessoas para poder apresentar através da Casa Minas Gerais o produto dele, para poder trazer investimento para o Estado. Então, assim, foi muito, muito, muito interessante. Por falar em café, a maior feira de exposição de café está aqui em Belo Horizonte. Eu estive lá durante 2 dias, realmente, e pessoas do mundo inteiro ficam atrás do café. Lógico, o Cerrado Mineiro, ele é procuradíssimo. Tem outras regiões do Espírito Santo, de outros estados também, mas tem coisas que são desenvolvidas aqui, que são novidades no mundo em termos de grãos de café. E aí, quando a gente fala de café, todo mundo associa a cultura mineira mesmo, que é ótimo e é verdadeiro também. E tem uma gama de possibilidades. Agora, no dia 9 de abril, eu vou para o 2º encontro da cultura cafeeira da microrregião ali de Varginha. E a gente vai falar sobre essas múltiplas possibilidades com o café, e o que é muito legal, assim, a gente tem opções turísticas, as pessoas querem ir na fazenda de café, fazer degustação de café, tomar cafés melhores, especiais. A gente tem conseguindo agregar valor ao café, não só como aquela mera commodity do grão verde. Então, a gente tem conseguido construir esse nível de valor agregado ao nosso produto também, a partir desse reconhecimento dos cafés especiais, dos cafés que vêm de Minas Gerais. Então, a Colômbia conseguiu fazer isso. E hoje a gente exporta café para a Colômbia para eles venderem a torrefação de lá. Então, aonde que a gente precisa de trabalhar e como a gente vem trabalhando para que sejam mundialmente reconhecidos os cafés que a gente tem aqui, especialmente esses de Minas Gerais.
Então, essa conversa é muito interessante. A gente tem aqui a maior feira de mineração também, que vem gente do mundo inteiro. E eu não sei se você sabe um dado interessante, que os shoppings, eles têm as datas de maior movimentação, né, financeira. Normalmente é Natal e Dia das Mães. E aí tem Dia dos Namorados, aí tem outras datas que são datas importantes para o comércio. E no período da Exposibram é o período em que as vendas dos shoppings chegam a igualar com o Dia das Mães. Elas Que ficam isso? extremamente parecidas. Óbvio que por um tempo curto, Sim. com um perfil de consumo diferente, muito concentrado, então a gente não pode falar isso para todos os cantos, mas dentro dos shoppings a gente tem um aumento de um ticket médio impressionante dentro desses períodos, dessas feiras, desses eventos. E a gente pode ver que aqui em Belo Horizonte tem muitos eventos gratuitos com culinária, não só de Minas e de outros países também. E comparando, obviamente, com São Paulo, em termos de população, Belo Horizonte não fica muito atrás em termos de nível. De jeito nenhum. Pode ser em termos de números, mas de nível não. Não, de nível não. A gente tem... com certeza a gente tem aqui a melhor cozinha do Brasil, ela está em Minas Gerais. Eu sou suspeito também para falar. Não, mas não é. Agora a gente não precisa nem falar de suspeição, ela foi reconhecida por isso, entendeu? Queijo. O queijo reconhecido como patrimônio mundial, pela Unesco, Queijo Minas. Quando a Condé Nast Travel, que é uma revista reconhecidamente uma das mais importantes do mundo, ela coloca Minas Gerais entre os 26 destinos, os melhores destinos para se conhecer no ano de 2026. E depois ela faz uma segunda lista dos 10 melhores destinos para se comer no mundo. Eu não estou falando que a gente está disputando com todos os estados ou com todas as cidades. Eu estou falando do mundo. Do lado de Minas Gerais, a gente estava ali com a Costa Rica. Ou a gente estava com Sri Lanka. Quando a gente é reconhecido internacionalmente exatamente por isso, é porque o nível realmente é muito alto. São Paulo é uma cidade cosmopolita, né? Então, assim, tem muita coisa de muito canto diferente e tal. A gente, quando vai a São Paulo, eu, inclusive, gosto de ir em alguns restaurantes, algumas culinárias diferentes, mais para conhecer. E aí você vira e fala assim, é gostoso, né? Mas se fosse para escolher entre... a gente fica com a comida mineira. Enfim, a gente vai dentro dessa lógica, a gente tem certeza que não falta qualidade aqui em Minas Gerais. Talvez faltasse, também acho que não falta mais cacarejo. E a gente está aprendendo a cacarejar. Aquela história do mineirinho come quieto, obviamente que ele vai continuar funcionando para uma diversa gama de coisas, mas não para a gente esconder o que a gente tem de tão precioso aqui. Eu costumo sempre fazer uma pergunta de vestibular de medicina para as pessoas que passam por aqui. Vixe Maria, lá vem. Se você pudesse colocar em um quadro, a gente fala de cultura, em um quadro, em que você fosse a pintora deste quadro, para ilustrar a sua trajetória, as suas conquistas profissionais frente a estas pastas, quais as cores teriam neste quadro? Quais os formatos? Engraçado que na hora que você foi falando, eu virei e falei assim, nossa, o Alexandre e a Tereza estão nesse quadro com certeza, antes de você terminar a pergunta, mas aí você foi direto nas cores, né? Eu acho que um azul marinho, acho que um laranja, energia, e o branco, com certeza. Acho que essas seriam as minhas 3 cores. E as formas? As formas? O que você incorporaria nessa pintura? Eu acho que entre linhas retas e talvez as curvas de uma montanha, mas talvez eu goste mais da linha reta com um belo de um coração, assim, dentro desse lugar, mas talvez as linhas retas e
e um coração, acho que retrataria um tanto quanto do foco do caminho. Eu falo que o certo não faz curva. Eu fiquei tentada ali na curva da montanha, mas eu acho que seria um simbólico não pela minha realização do meu trabalho, muito mais pelo simbolismo do que é Minas Gerais. Então, talvez a linha reta, insistindo nisso, que eu falo muito, que o certo não faz curva, mas que com um bom formato de um coração ali dentro, mostrando toda a sensibilidade e todo o amor e a dedicação que eu também passaram dentro de mim para poder fazer e cumprir essas trajetórias. Gostei. Gostou? Muito, muito. Depois eu quero a análise. Oh, claro. E uma coisa que eu queria te perguntar também, porque você tem mudanças muito significativas por agora. Deixa um legado e o que você tem de projeto daqui para frente? De construção e de realizações, o que você tem por idealizar. Não, a gente falar na área pessoal é uma coisa, mas na área profissional mesmo, por tudo que você vem fazendo. Eu quero continuar servindo. Eu acho que essa picadinha, eu entrei no governo para ficar 6 meses. Na hora que eu vi o impacto que das decisões que a gente toma, elas têm na vida de tantas pessoas. Uma coisa é você ser empresária, você gerar um número razoável de empregos por aqui, e aquilo é positivo para aquelas pessoas, e pode ser que elas mudem de emprego dali ou outro. Enfim, é importante. Obviamente, sem isso o mundo não caminha, mas quando pessoalmente a gente vê, a gente enxerga que aquilo que a gente faz tem um potencial de transformar positivamente a vida de muita gente, isso é muito impressionante, é muito, assim, me pegou de uma maneira muito, assim, eufrágica, assim, muito, muito intensa. Então, eu quero continuar servindo. Eu acho que eu tenho um perfil apesar de muito sorridente, de muito acessível, de muito, assim, acho que tranquila e respeitosa, eu sou muito firme e eu aprendi também com o tempo, a gente vai amadurecendo e vai aprendendo a saber tomar decisões difíceis e a posicionar e a ter coragem para fazer o que precisa ser feito. E eu sinto que a gente ainda não, a gente conseguiu avançar muito dentro do estado de Minas Gerais, mas eu sinto que no país a gente ainda tem um déficit desse tipo de posicionamento, desse tipo de retidão, que me incomodam muito ainda, me incomoda muito, e hoje eu me sinto absolutamente pronta para poder, talvez, ocupar um lugar que não era a minha pretensão há pouquíssimo tempo, inclusive, de estar, mas de contribuir dentro do Congresso Nacional, continuando servindo as pessoas, aos mineiros especialmente, de uma maneira talvez um tanto quanto mais eficaz, em que a gente consiga dar o norte para as políticas públicas que precisam ser realizadas. Eu não estou falando de guerra de narrativa, eu não estou falando de ideologia, eu não estou falando de nada disso, eu estou falando da gente fazer o que precisa ser feito de verdade, sem ter amarra, sem ter probleminha. Então, hoje eu me sinto preparada para isso, é um próximo desafio que eu estou me colocando. Não é nada simples, sobretudo uma decisão que afeta a família. Eu tenho 2 filhos pequenos e exige também uma dedicação muito grande para você levar essa verdade para as pessoas. Não é simples, mas eu tô pronta e não me falta nem coragem, nem força, nem energia, nem propósito para poder cumprir e chegar nesse lugar que eu espero poder devolver um pouco dessa experiência que eu tive dentro do governo do estado. Olha, as portas daqui do canal de Minas Gerais estão abertas sempre para a gente trazer excelentes notícias sobre Minas Gerais, sobre os grandes projetos daqui para frente. Eu agradeço imensamente a oportunidade e a abertura de poder falar de maneira tão honesta, sincera também tudo isso que Fico feliz. passa por aqui. Fico Obrigada. muito feliz. Muitíssimo obrigado.
que agradeço. Eu sei, vocês estão assim, poxa, mas já a gente nem vê o tempo voar. E tem muita coisa que a gente poderia falar aqui que já fica porta aberta para próximas visitas. E eu fico aguardando aqui o sim novamente e sempre levando coisas boas para vocês. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.